Você está ouvindo a Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo CT, para apresentar o Clique Jornal, claro, da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do CT propõe, esse link entre trabalhadores, entre o sindicato, oferecendo uma programação que você pode conferir, uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. E você pode participar pela internet, pode rever os nossos programas, nossas reprises no YouTube e também no site do CT e acompanhar pela internet em qualquer lugar do planeta, porque a internet ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, e nós aqui do CT sempre antenados no mundo virtual. O nosso entrevistado de hoje é um jovem professor de História, Geografia e tantas outras atividades escolares que faz necessário nesse Brasil, em especial no estado de São Paulo. Ele, com um grupo de amigos, pessoas da sociedade, líderes estudantis, líderes de bairros, presidente de sociedade, amigos, dona de casa, trabalhadores, eles deram um start para que a cidade de São José dos Campos, tecnologicamente conhecida no mundo inteiro, ela pudesse sair daquele movimento fantasma, daquela cidade fantasma, porque tinha muitos e muitos bairros, e ainda tem aqui em São José dos Campos, irregulares. E o professor de Geografia e de Matemática, e ele vai te dizer já as outras atividades, o João Marcelo, ele começou a fazer o movimento Regulariza Já. E não é que deu certo, além de ter regularizado com a força e a pressão popular, ainda foi criado no município de São José dos Campos a Secretaria de Regularização Fundiária, que está avançando neste vazio urbano de São José dos Campos, neste fantasma, nesta cidade invisível que estava. Hoje você tem nome, endereço, CEP, tem a sua casa para morar, porque hoje ela realmente é sua, ela está registrada no cartório como seu. E é por isso que a gente vai entrevistar o professor João Marcelo. Professor João Marcelo, muito obrigado pela sua vinda aqui nos estúdios da Rádio CT e boa tarde. Boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é uma alegria e uma honra estar vindo pela primeira vez aqui na rádio da CT. Eu que agradeço o convite e agradeço também as palavras, com uma pequena correção: não leciono matemática. Ah, não? Não. O meu, eu brinco com o pessoal que é a matéria das IAs. Quais História, são? Geografia, Filosofia, Sociologia. Quantas são? História, Geografia, Filosofia, Sociologia e de quebra ensino religioso também, que na verdade tem esse nome, mas na verdade você acaba tendo você trabalha com temas transversais, né? Para não fazer o foco de religião. Então você trabalha questões de meio ambiente, questões de sociedade. São temas bem interessantes aí. Porque ainda hoje a religião é um tema
que não dá para discutir ainda? Olha, Paulinho, para falar bem a verdade, religião vai ser sempre difícil discutir. Né? Desde que só é possível quando existe ponderação das partes que vão discutir isso. E não há? Não, às vezes há. Às vezes há. Eu já presenciei alguns seminários interessantes que se ocorreram explanações, eu não digo debate, porque daí o debate sempre um vai querer prevalecer sobre o outro, mas foram explanações bem interessantes sobre temas pertinentes à sociedade. Quando se tem um tema comum, aí você vê a visão de cada instituição religiosa sobre aquele tema. Aí assim é interessante. Agora, em questão de religião, no Brasil, que é um país cristão, quem saiu na frente nessa vanguarda não seria a LBV, a Legião da Boa Vontade, que conseguiu juntar o espiritismo, o catolicismo, todas as religiões, e a gente vê lá que eles tratam de todos os assuntos, fala com os espíritos, fala com Jesus. Como é que se define essa questão da LBV? Paulinho, primeiro que eu tenho uma admiração muito grande por todas as instituições religiosas que pregam o bem, pregam a paz, promovem justiça social. Eu acredito que a LBV, na minha concepção, a LBV ela pratica isso, entendeu? Se ela pratica isso, ela tem o meu apreço. Que bom. Né? Então, assim, eu acho que todas as instituições religiosas que vierem para agregar com a sociedade, com coisas positivas, cara, é bem-vindo, entendeu? Eu acho que é por aí mesmo. Algo para se ponderar, não é? Onde ninguém discute religião e de repente o espírita, o budista, o católico. Você sabe que eu sou católico praticante, né? Exato. Praticante, inclusive. A gente tem que especificar porque católico, assim, 80% do Brasil 70%. Mas praticante mesmo, nem todos são. São poucos. São. Agora, aí, assim, eu fui seminarista, estudei para ser padre por 2 anos e meio. É o quê? 12? Depende. Tem locais que são 7, tem lugares que são 12. Depende da diocese, depende da congregação religiosa. Vai muito da onde a pessoa está estudando. Na Diocese de São José dos Campos, por exemplo, é 1 ano de propedêutico, 3 de filosofia, 4 de teologia, e aí tem mais 1 ano aí de trabalho pastoral. São 10 então, anos. Então, 9 anos aqui na Diocese. Que incrível. Agora, por falar em ser católico praticante, qual é o católico praticante? É o de domingo? Eu, particularmente, digo para você que o católico... Esse de domingo, que vai na missa aos finais de semana, ele não deixa de ser um praticante, ele pratica isso aos fins de semana. Então eu vou me intitular no praticante assíduo. Foi bem colocado por você. Então eu vou me colocar como praticante assíduo. Eu participo de um grupo de oração. Que legal. Lá no bairro onde eu moro, no Santa Maria. Já fui coordenador e fundador deste grupo. Hoje eu estou apenas como... A gente se intitula como servos. Né? Tem o coordenador e o vice, mas todos são servos, o coordenador e os demais integrantes. Vocês oram? Sim, tem um trabalho de evangelização que é feito nas casas, tem um encontro entre os servos para a gente se abastecer espiritualmente, né? Que bacana. Porque você não adianta você ficar somente orando para as pessoas e você também não se... É que nem uma pilha, né? Que é aquela recarregável. Então vai usando a energia dela, chega uma hora que ela precisa ter uma carga, né? Então a gente chama esses encontros de intercessão. E aí depois tem um grupo de oração. Os encontros nossos são todas as terças. Amanhã tem o grupo de oração. No bairro Santa Maria. Lá no Santa Maria, na capela, que fica bem na estrada lá principal do bairro, né? Joaquim Gonçalves, número 860. Amanhã às 19h30. A gente começa com o Santo Terço e depois o louvor, pregação, evangelização. E o que é que o bispo acha disso, o bispo de São José dos Campos? Paulinho, eu só tive uma única vez com o Dom César
eu fiquei 6 meses no seminário salesiano. Ele é salesiano, não sei se você sabe disso, mas eu tenho uma identidade, tanto é que a comunidade de Santa Maria é Nossa Senhora Auxiliadora por conta de Dom Bosco, que é o fundador dos salesianos. Verdade. Então a minha família tem uma influência salesiana muito grande. E só tive uma rápida conversa com ele, eu acho que ele nem se lembra de mim, porque foi muito rápida a conversa, então eu não pude conversar com ele ainda sobre questões pastorais. Porém, os salesianos são muito próximos, são abertos, de mente aberta para a renovação carismática. Não é a linha pastoral deles, trabalho dos salesianos principal é através da educação e com a juventude, enfim. Agora, eles são muito abertos, tanto é que o padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele é salesiano também. Lembrando que, bom, já está velhinho o padre Jonas Abib. Agora, o pessoal está chamando ele de Monsenhor, né? Que ele recebeu o título de Monsenhor. É um título que é dado aos padres, né? Agora, interessante que o salesiano é uma congregação de São Francisco de Sales. Né? Que foi... Correto. Porque Dom Bosco era devoto a São Francisco de Sales. E que era uma formação de juventude. E hoje conseguiu abraçar todas as idades. Correto. Mas aí entra a minha identidade com a escola, com a educação, né? Porque daí você tem os seus alunos. Justamente. E você jovem ainda. Tô aí com os meus 36 anos, jovem ainda, mas confesso para você que eu comecei muito novo nessa militância, tanto política como educacional, de igreja. Então, assim, eu com 9 anos de idade já coordenava um grupo de terço infantil. Que maravilha! Então, assim, são coisas que a gente começou muito novo, graças à educação que recebemos dos nossos pais, né? Professor João Marcelo, agora, a pastoral da terra da Igreja Católica, e eu quis começar com esse tema até para puxar sobre a base. A pastoral da terra é que deu a base para o movimento Regulariza Já aqui em São José dos Campos? Paulinho, vou dizer para você que não. Porém, eu tenho sim o conhecimento básico do trabalho da pastoral da terra, até mesmo porque eu sou fui, né, aliás, muito próximo, que a gente, por conta das correrias da vida, perdemos um pouco o contato com o padre Afonso, que está em Jacareí, uma pessoa, ímpar, de uma idoneidade, de um comprometimento. Ele é muito ligado a esse trabalho, por exemplo, do pessoal da pastoral da terra, os mártires da caminhada, né? São pessoas que têm um comprometimento com essa questão da justiça social. Padre Afonso, não o deputado? Não. O Padre Afonso, que está em Jacareí, ele fica ali no bairro Cidade Salvador. Desculpa, mas eu não me recordo o nome da paróquia, qual é o padroeiro ou a padroeira lá. Acho que é São José. Bom, não vou me arriscar não, mas enfim, é lá do bairro Cidade Salvador, em Jacareí. Entendeu? E aí, se você conseguir até puxar aí, depois a gente fica sabendo qual é a paróquia. Mas lá é a paróquia de São José, não é? Paróquia de São José? Parece que sim. Eu acredito que seja. Imaculada Conceição. Não, Imaculada Conceição é da Matriz. É da Matriz? Bom, esse bairro é na cidade... Deixamos de lado isso aí, mas o Padre Afonso, ele de Jacareí, ele é da pastoral. Ele tem militância. Geralmente esse pessoal que tem uma militância em trabalhos sociais, eles militam em várias frentes. Eles têm aproximação com a SEBS, com a Pastoral do Menor, com a Pastoral da Terra, com a Pastoral dos Sem Tetos, enfim, eles acabam atuando em várias frentes de trabalhos sociais, entendeu? Então, ele é uma pessoa que tem contato também com o pessoal, conhece os dirigentes da Pastoral da Terra. Então, acredito eu que ele não deixa de ser um militante dessa pastoral. Mas aí eu tenho essa minha influência por conta dele, inclusive, né? Que bacana. Padre José Afonso de Souza.
Olha, o nome completo dele eu não o de sei. Jacareí, o único que a gente conhece ali. Ele é irmão do Padre Boiadeiro. Que é o irmão que reza a missa sertaneja. A missa sertaneja. Os dois são irmãos. São 2 irmãos padres. Aqui na diocese tem mais casos assim também, né? Tem o Padre Geraldinho com o Padre João. Os dois também são irmãos. Olha só. Na mesma diocese. São irmãos em Cristo, irmãos de sangue e pais, né? Porque a palavra padre significa pai. Correto. Bom, essa foi a base e o tom para a nossa conversa de hoje, falar sobre a terra. Por que o regulariza já? Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com o professor João Marcelo, que idealizou junto com os companheiros, ele vai dizer o nome de todos aqui, ou de quem ele lembrar, o porquê o regulariza já. Que movimento foi esse e que deu tão certo? Um instante só, o João Marcelo volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Energia elétrica. Fique ligado. Evite choques elétricos. O quadro de luz deve estar em locais ventilados e de fácil acesso, longe de botijões de gás. Use também circuitos separados para iluminação e tomadas. Quando for trocar uma lâmpada, desligue o disjuntor. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com o professor João Marcelo. No começo da conversa eu disse que ele era professor de matemática e não errei não, porque você sabe quantos anos tem de idade? 30 aí? 6. Isso é matemática, professor? Então, pronto. Não, eu já lecionei matemática eventuando, na ausência de um professor. Aliás, já lecionei matemática, artes, português, enfim, na hora que você está ali de janela e a diretora fala, estou precisando de você para substituir o professor tal. A gente vai, encara e vamos que vamos. Bom, então geografia... História, filosofia, sociologia e ensino religioso. Professor João Marcelo, que movimento foi esse? Onde se deu? Foi por volta de 2010, 2011 que se deu o Regulariza Já? Pois é, boa pergunta. É o seguinte, no começo do ano de 2011, no mês de janeiro, começaram o então governo do PSDB, do então prefeito Eduardo Cury, começaram a promover uma derrubada de casas em construção e a apreensão de materiais. Por que acontecia isso aqui em São José? Foi uma lei aprovada, uma lei do Executivo e aprovada pelo Legislativo em 97, tá? Vale lembrar que nesse ano Carlinhos Almeida era o presidente da Câmara, né? E o Emanuel, quando prefeito, ele executou, ele mandou essa lei do Executivo para o Legislativo, né? Que é a que permitia a derrubada de casas
para fazer o congelamento demográfico, justamente, de bairros, né? Então era uma forma que eles tinham para fazer esse controle. Assim, passou pela cabeça deles isso. Porém, o Emanuel nunca executou. Correto? Lembrando ao ouvinte, como a gente fala para o Brasil inteiro, Emanuel Fernandes, que era deputado federal. Ele foi prefeito, prefeito aqui de São José dos Campos. Justamente, entre 97 e 2004. Mas esse decreto do Executivo, que foi... decreto não, foi uma lei que foi mandada para a Câmara quando o atual prefeito hoje, o Carlinhos de Almeida, era o presidente da Câmara. Era o presidente da Câmara. Então, ele aprovou uma lei para derrubar as casas, para o adensamento demográfico. Justamente. E aí a forma que eles encontraram na ocasião era promover a derrubada das casas que estivessem em obra, sem a aprovação do Executivo. Bom, assim, a gente até entende um pouco, porém a gente não concorda. Tá? Porém a gente não concorda porque existem outras formas de você conseguir permitir que as pessoas busquem o seu sonho da casa própria, da moradia, e fazer de forma organizada também. Isso aí era possível. Daí depois, Paulinho, como naquele mês de janeiro começaram a derrubada das casas, no final deste mesmo mês, nós fizemos um encontro na obra social do Jardim Nova Michigan, onde o padre, na ocasião, se eu não me engano, já era o padre Vicente. Ele era o padre Vicente, e ele deixou a gente se reunir na obra social. Aí estávamos lá, tinham lá presentes 2 vereadores, tinham assessores de alguns vereadores, todos do Partido dos Trabalhadores na ocasião. E tinham lideranças de bairros irregulares que estavam sendo afetados. Porque o que aconteceu? A Vila Araújo fez a sua manifestação. O Santa Maria foi e fez a sua manifestação por conta das derrubadas das casas. E aí o que acontece? Nós começamos a pensar em se organizar, porque isso estava acontecendo em outros bairros também. Espera aí, gente, vamos organizar. Tem uma vereadora que fala que ela é a criadora do movimento Regulariza Já. Só gostaria de fazer uma ressalva, que ela sugeriu o nome Regulariza Já. Bom, todo mundo gostou e concordou, porque fizemos uma alusão ao Diretas Já e todo mundo achou bacana, tá? Mas isso foi a sugestão do nome, porque eles não conseguiriam fundar o movimento Regulariza Já sem aquelas lideranças que estavam lá presentes e que exerciam liderança na região, nos bairros irregulares, lá na Zona Leste, tá? Então, nós somos fundadores. Então, eu sou um cofundador. Posso falar que eu sou fundador, mas eu gosto de dizer que eu sou um dos fundadores, ok? Do movimento. Eu não acho justo a pessoa se apresentar se intitulando. Tiveram algumas pessoas no momento eleitoral que oportunamente começaram a se apresentar como fundadores do movimento Regulariza Já. Eu achei isso um absurdo. Se você pegar meu material de campanha em 2012, você verá que lá eu não coloquei que eu sou o fundador, e sim um dos fundadores. A gente tem que deixar um pouco essa prática personalista e ter mais a prática coletiva, né? Porque ninguém fez aquele movimento sozinho. Agora, vale lembrar, sim, aí eu gosto de ressaltar, que ali na Zona Leste, e eu digo que não só na Zona Leste, como na cidade de São José dos Campos, eu acabei sim me tornando um personagem de grande importância no movimento Regulariza Já. Agora, quantas pessoas tinha nesse movimento? Era um presidente de bairro, da sociedade civil, trabalhadores, professores, advogados? Na fundação do movimento haviam cerca de 20 pessoas. Fica difícil eu falar todos aqui, mas gostaria de citar o Camilo, né? Camilo Ramalho, lá do Michigan 2.
E aí, assim, como eu disse, tinham assessores, portadores de mandato, enfim. Mas depois o movimento ganhou corpo. Mas por que ele ganhou corpo? Eu vou dizer para você, ô Paulinho. A gente se organizou de tal forma que aos domingos, eu e essas lideranças dos bairros, aí não tinha assessor, não tinha vereador, éramos nós mesmos, moradores desses bairros irregulares. Nós íamos aos domingos pela manhã, panfletávamos o bairro, chamando para a reunião que se daria na quarta-feira, à noite, naquele mesmo bairro. Aí chegava na quarta-feira, a reunião que nós fizemos com menos gente foi na casa de um senhor, a casa ficou abarrotada com umas 25, 30 pessoas. Todas as nossas outras reuniões foram de 30 para cima. Tinham reuniões com 70, com 120, 300 pessoas. Assim, o negócio ganhou corpo. E nessas reuniões, a gente explicava para eles o que estava acontecendo, né? Que a prefeitura estava promovendo as demolições. Dizíamos para ele que quando eles vissem a prefeitura chegando com as máquinas e tudo mais, era para eles ligar para a gente, urgente. Todos nós, aqueles que podiam, iam até este local e fazíamos uma barreira humana impedindo a ação dos fiscais e demais agentes que promoviam essas derrubadas de casa e recolhimentos de materiais. E desde que nós nos organizamos, deu certo, viu, Paulinho? Olha, aí não teve mais derrubada. Bom, o movimento Regulariza já acabou criando a Secretaria de Regularização Fundiária e ela é jovem ainda, é uma secretaria que tem o quê? Mais ou menos uns 2 anos, nem isso? 2 anos e meio? Ela foi criada, se eu não me engano, no mês de março de 2013, né? Quer dizer, então recentemente. Tem 2 anos e pouco, 2 anos e meio. Bom, e eu posso até depois explicar para você como é que a gente fez essa proposta da criação da secretaria também. Muito bem, claro que a gente quer sim. 11 mil moradores já foram, depois da criação, 11 mil moradores já foram beneficiados com a concessão de 2.742 títulos de posse. 13 bairros já foram regularizados e até março, segundo informações do atual secretário Roberto Costa, até março do ano que vem, esse número de 13 bairros ou de 2.742 pessoas deve ultrapassar a marca dos 3.600 lotes regularizados, com esse último agora que foi do Altos do Caetê. Como é que você vê para esse mapa, para essa notícia? Por exemplo, Altos do Caetê era um bairro que era nem sombra não era um bairro invisível e hoje ele entra no mapa oficial da cidade de São José dos Campos. Pois era uma comunidade que não aparecia no mapa. E agora você sabe que existe e tem infraestrutura. Muitas vezes essa regularização é acompanhada de infraestrutura e quando não é, pelo menos você passa a dar o título de posse que depois, posteriormente, se tornará a escritura, né? Quer dizer, hoje a pessoa é dona mesmo. Já é reconhecida pelo Poder Público Municipal como a proprietária do imóvel. O professor João Marcelo, agora, de 20 pessoas que criaram, qual é a sensação? É dever cumprido ou tem muito mais ainda a fazer da regularização fundiária? Bom, eu vou dizer para você o seguinte, não é só das 20 pessoas que estavam lá no dia que nós fundamos o movimento. Aliás, eu sou o único que tem o registro deste encontro fotográfico. Eu vou dizer para você que todos os que vieram e participaram posteriormente, por exemplo, no dia 1º de maio do mesmo ano, nós fizemos lá na Zona Leste, no Novo Horizonte, na Festa do Trabalhador, fizemos uma marcha, saindo um pessoal da Ponte do Bairrinho até a escola e um outro pessoal saindo da Vila Araújo até a escola do Novo Horizonte. Reunimos cerca de 500 pessoas em 2 marchas. E interessante que a gente fez aquela fila indiana, né? 2 filas
né, paralelas aí, Indiana, e fomos para não atrapalhar o trânsito também, entendeu? Não fizemos nenhum tipo de impedimento de tráfego, nada disso. Fomos acompanhados pela Polícia Militar e os agentes de trânsito. Foi uma manifestação pacífica e nós mostramos qual era o nosso desejo, né? Que era o fim das derrubadas, recolhimentos de materiais. E depois nós tivemos, em junho daquele mesmo ano, o nosso fórum, né? Audiência pública, onde nós reunimos mais de 1.000 pessoas na Câmara Municipal. Foi a maior lotação que aquela Câmara já viu até hoje. Bom, tinha gente saindo pelo ladrão, como diz o pessoal, né? Muita gente. muita. Regulariza já, tem pressa. Então a gente vai para um breve intervalo e vamos nos aprofundar com o professor João Marcelo. Quantas pessoas, quantas famílias ainda estão irregulares na cidade da tecnologia? Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco o professor João Marcelo, que foi o idealizador, juntamente com os demais líderes, do movimento Regulariza Já. Antes de retomar a conversa, professor, eu quero registrar aqui a nossa audiência pulverizada por esse Brasil, começando por São José dos Campos. INPE DCTA aqui em São José estão nos ouvindo, o CEMADEM no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega mais de 30 entidades de tecnologia. Nos ouve nesse momento também o CPTEC em Cachoeira Paulista, que citou aí o padre Jonas Abib, que é de lá. A CTI em Campinas, o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Nos ouve nesse momento CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno. CLA em Alcântara, no Maranhão, o centro de lançamento de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve também o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos de lá. E finalmente tenho registrado aqui a audiência da unidade regional do INPE do Centro-Oeste Brasileiro. Mandar até o endereço, Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso. Professor. Veja você a importância dessa rádio e principalmente pelo público que ela atinge. É um público de intelectuais, de pessoas técnicas,
E não dá para sair falando qualquer besteira aqui, não. É um povo... A responsabilidade é grande. Aliás, em lugar nenhum a pessoa pública deve falar besteira. Mas sempre escapa, né? Mas de vez em quando o pessoal dá uma escorregada aí, né? É o emocional que às vezes fala mais alto. Professor João Marcelo, eu citei até agora aqui um dado da Secretaria de Regularização Fundiária de que agora o bairro Altos do Caetê está recebendo mais... Bom, o detalhe é o seguinte, são 11 mil moradores que já foram beneficiados com a concessão de 2.742 títulos em 13 bairros. E até o ano que vem, até 2016... A Secretaria pretende ultrapassar a marca de 3.600 lotes regularizados. Desses, 727 serão no bairro em que eu resido, o Santa Maria. Santa Maria. Ao qual eu acredito que haja cerca de 850 famílias. Então, aí você veja que cerca de 120 não serão contempladas por questões ambientais. Que está respeitando isso também. O trabalho que a prefeitura vem fazendo até mesmo porque existe uma cobrança do Ministério Público com relação a essas áreas de APP, né? Área de proteção permanente. Justamente. Agora, professor João Marcelo, como é que vocês transformaram as reuniões, as conversas em lei? Como é que transformou essa luta do Regulariza Já em uma secretaria e que está funcionando? Legal, Paulinho, isso aí que você está perguntando, porque assim, ao longo da eleição municipal de 2012, aqui no município de São José dos Campos, é interessante o pessoal de outras cidades, a gente está falando de São José dos Campos, mas é legal o pessoal de outras cidades que estão nos ouvindo estarem atentos a essa questão, porque foi buscado em várias cidades no Brasil afora qual seria a fórmula para a regularização destes bairros irregulares, desses núcleos habitacionais irregulares. Muitos falam clandestino. Eu não gosto dessa expressão, viu, Paulo? Irregular é mais fácil. Irregular eu acho que é mais tranquilo, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas pagaram, tem um contrato de compra e venda registrado no cartório, mas foi feito de forma irregular. Então, São José dos Campos hoje está de portas abertas, inclusive eu tenho certeza disso, o Roberto Costa pode receber, que é o secretário de regularização fundiária, uma pessoa maravilhosa, e tem recebido pessoas de outras cidades que querem ver como que São José encontrou a receita para a regularização desses núcleos habitacionais. Vocês foram buscar em outras cidades, então, o modelo... São José chegou... Não, na época ainda da antiga gestão, chegou-se a ir buscar conhecer em outras cidades, mas o que eles retornavam, a informação não era uma coisa tão viável. Porém, aí São José dos Campos encontrou o caminho, tá? E através da lei do Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal. O que aconteceu, Paulinho? Nesse momento aí, durante a eleição municipal, o movimento estava em evidência, foi a tônica, uma das tônicas da campanha de debate. Dos programas de governo. Eu me lembro, inclusive, que o Antônio Alvan, que era o candidato do PSB, na época, ele colocou no programa de governo dele que criaria a Secretaria de Regularização Fundiária. E aí o Carlinhos de Almeida, o atual prefeito, também acabou fazendo o mesmo. No programa. E patinando, o candidato da situação naquela ocasião, o Alexandre Blanco, dava informações que não procediam, que alguns bairros possuíam creche, asfalto, como no caso de Santa Maria, que não tinha nada disso. Ele falava, né? Que tinha. Não, ele chegou a falar no programa, falou que o Santa Maria possuía creche e asfalto. É o ponto eletrônico, né? Aí, o que aconteceu? A população falou, puxa vida, esse cara não sabe de nada, né? Infelizmente.
eu posso dizer para você o seguinte, eu não tenho problemas, por exemplo, com o Alexandre Blanco, mas ele falou uma coisa que ele estava mal assessorado, vamos dizer assim. Ele não conhecia essa cidade invisível. Entendeu? Essa cidade invisível ele não conhecia. Então, assim, vamos lá. Aí foi a tônica da discussão. Por quê? Nós havíamos apresentado essa proposta para o então candidato Carlinhos Almeida. Algumas pessoas que estavam no movimento, infiltrados inclusive no movimento, eram ligadas a uma outra vertente política. E, é claro, o Antônio Alvan, talvez até bastante intencionado, enfim, também aproveitou para apresentar isso. Saiu, inclusive, na frente do Carlinhos na proposta. Tá? Porém, o Carlinhos também não deixou de fazê-la. O que aconteceu? Após a passada eleição, o Carlinhos saiu vitorioso, nós ajudamos na elaboração da proposta da criação da secretaria, né? Entregamos na mão do então diretor de Relações Comunitárias, o alemão, né? O João Alves, o João Cunha, né? João Cunha, que vulgo alemão. João Alves é um dos anões do orçamento. É verdade. E aí nós protocolamos com ele. Eu tenho essa cópia comigo, infelizmente esqueci, podia ter trazido aqui. Nós tivemos um encontro, eles nos receberam, inclusive, logo no começo do mandato deles, a nossa carta, né? E como fizemos um bate-papo, eu fui escolhido como porta-voz do movimento de toda a cidade, até por reconhecimento das demais lideranças pelo trabalho que a gente fez. Que era melhor articulado, era mais seguro com as palavras e o também emocional de conhecimento técnico também, né? Porque a gente que também estuda geografia, você não tem só a aula teórica, né? Você tem que ter a aula prática. A minha professora foi ela é PhD, né? A Sandra Costa. Ela é vice-reitora da Univap, Universidade do Vale do Paraíba. Ela foi aluna do Newton Santos, né? O Milton Santos, o grande geógrafo do Brasil. E foi a sua professora? Ela foi minha professora de geografia. Professora, né? Sandra Costa. Pessoa de uma intelectualidade ímpar e poderia ter sido aproveitada no governo, viu? Imagino eu, não sei se eles chegaram a convidá-la, mas eu acho que teria sido um grande ganho na parte de planejar. Ela coordena o programa de mestrado da Univap, né? De planejamento urbano. Talvez não tinha o perfil. Bom, eu conheço bem ela, viu? Talvez não tinha o perfil deles, né? É verdade. Talvez. Bom, mas aí, Paulinho, o que acontece? A gente acabou sendo porta-voz naquele encontro, dissemos o que precisaria e o que não precisaria, inclusive a reavaliação das áreas que haviam sido intituladas pelo governo anterior como áreas de risco, porque nós sabíamos que essas áreas não eram áreas de risco. Então vale lembrar isso aí, né? E nós fizemos essa sugestão de uma reavaliação e através de algum órgão competente que pudesse fazer esta análise das áreas. Enfim, entregamos, estávamos aguardando o que o governo faria. Bom, criou-se a Secretaria de Regularização Fundiária, montou-se a equipe, aproveitando os próprios funcionários da Prefeitura, que eram da Secretaria de Habitação, que já estavam trabalhando com essa questão da regularização fundiária. O Oswaldo, o engenheiro Oswaldo, o Job, né? A doutora Irene, entre outros lá, deixo o meu abraço a todos eles. E aí o Roberto Costa foi escolhido para ser o secretário, uma pessoa muito competente, diga-se de passagem, gosto muito dele, muito acessível, politicamente pronto para isso, não tinha o conhecimento técnico, mas tinha o que é preciso para coordenar uma equipe de técnicos. O know-how. Isso. Agora, então, com tudo isso, a lei municipal 8.904
de 21 de fevereiro de 2013, acabou oficializando a Secretaria de Regularização Fundiária. O papel da Secretaria: planejar, coordenar e executar a política fundiária do município de São José dos Campos por meio da promoção de ações distintas à democratização da ocupação do solo, alinhadas às diretrizes do desenvolvimento sustentável. Ótimo. Vocês chegaram no topo. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta para o último bloco para saber agora, secretaria criada, funcionando, 11 mil, né? E agora vamos saber quantos bairros tem em São José dos Campos. Um instante só, o professor João Marcelo volta já aqui no Clique Jornal. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta, último bloco aqui do Clique Jornal, com a presença de um dos idealizadores e líder do movimento Regulariza Já, aqui da cidade de São José dos Campos, que culminou aí com a criação da secretaria. Professor João Marcelo, segundo dados, eu vou bem adiante, bem lá atrás, para pegar o começo do Regulariza Já, que ele foi em 2011. É isso? 2010? Isso, 2011. 2011. Eu vou buscar um ano antes, e que é os dados do IBGE de 2010. Ok. Que ele mostrava ali em 2010 que São José dos Campos possuía 184 mil domicílios e 614 mil habitantes. E resultava ali uma média em 2010 de 3,26 habitantes por residência. Uhum. E que em 2010 São José dos Campos possuía 381 bairros regularizados. Correto. Isso. Qual é essa realidade no dia de hoje, 2015, 5 anos depois? Ô Paulinho, o número exato de bairros entre regularizados e não regularizados deve estar próximo de 600, tá? Em São José dos Campos. Então, algo nessa faixa. Não posso passar o número preciso, tá? É uma cidade hoje de 700 mil habitantes, com aproximadamente 600 bairros, sendo que bairros irregulares são aproximadamente 160. Porém, há características de cada bairro irregular. Por exemplo, o Jardim Morumbi é um bairro parcialmente regularizado. Não é todo. Não é todo. Tem uma pequena parcela do Jardim Morumbi que não tem documento. Que o pessoal tem um problema de documentação. É urbanizado, tem o esgoto, a água, o asfalto, galerias pluviais, enfim. Mas não tem documento do... O documento não. Então, assim, quem olha pensa, não, é um bairro regularizado.
mas tem uma parcela dele que não é. Vai pro contrato de gaveta, no caso, quem for comprar um imóvel ali? Então, o contrato bem a grosso modo a gente chama de contrato de gaveta. O de gaveta, na verdade, era aquele feito só pelas partes e não era feito o reconhecimento em cartório. Hoje a gente diz que é o contrato de compra e venda. Esse sim é o reconhecido em cartório. Okay? Que a pessoa comprou. É o oficial que dá para brigar. Sim, ela consegue provar que ela comprou aquilo ali. Está chegando informação aqui que também no Jardim Satélite, que é um dos bairros muito chique, bem populoso, também tem uma parcela lá. Eu não duvido não. Provavelmente uma parte ali mais para baixo ali deva ter uma parcela. Olha, se não me falha a memória, posso estar errado, mas acredito que ali é aquela área que fica entre a Cidade Jardim e a Jorge Zarur. Quer dizer, no centro do Jardim Paulista, ao lado do shopping do Vale Sul. Poxa, então é uma área assim bastante valorizada, porém, mas você pode perceber que ao passar ali pela Jorge Zarur indo para Mário Covas, você percebe que existem umas casas mais... E pode reparar que muitas, na grande maioria das vezes, são casas de padrão C, D e E. Quer dizer, casas... Claro que existem exceções, tá? De padrões B e A. Irregular, existe isso, tá? Mas aqui em São José eu não sei se tem. Mas pelo Brasil afora, você pode ter certeza que até alguns condomínios de alto padrão tem alguma coisinha. Agora, o professor João Marcelo, o professor já teve a curiosidade de pegar os documentos, a escritura da prefeitura ou da Câmara? Está chegando informação aqui para perguntar para o professor se ali também não é irregular. Olha, eu sei de uma coisa, que se for levar em consideração essa questão de APP, a própria Câmara Municipal é uma que não poderia ser construída ali. Então... Por quê? Todo mundo sabe quando chove, o que tem de olho d'água ali naquele barranco que encheram de grama ali... Ali nossa, é praticamente uma APP, fica na beira de um rio e construído debaixo de um viaduto. É complicado. E como tratar dessa lei? Olha, a lei muitas vezes vale para uns e não vale para outros, né? Eu não sei quais são os critérios, quem estava à frente da questão tanto do poder executivo, legislativo e judiciário, como na parte do MP, enfim... eu não acompanhei, confesso para você que esse processo eu não acompanhei. Não é que eu estou sabonetando, escorregando da responsabilidade, é porque eu não acompanhei mesmo. Então, assim, a única coisa que eu posso opinar é o seguinte: uma vez me chamaram a atenção para essa questão das vertentes que tinham ali em épocas de chuva, mas é só em épocas de chuva também, viu? Então, eu não sei se dá para considerar como área de APP, mas... tem um barranco acentuado ali na Câmara Municipal. Em época de chuva verte água, todo mundo sabe disso, e tem um córrego que foi totalmente concretado nas suas margens, foi semi-canalizado em frente, né, no lado oposto da Câmara. E sem contar que ainda tem uma ninhada de gato preto lá na Câmara que o Manfredini cria. Opa, essa eu não sabia. O Manfra cria uns gatinhos lá. Cria gatinho preto ainda. É a única Câmara do Brasil que tem mascote. Me fala, senão eu fico triste. Uma vez eu tinha um gatinho preto e mandaram para dentro do bucho o gatinho. Mas pode pegar um lá, porque tem ninhada lá na Câmara. Não, daí vai comer os pintinhos que tem lá em casa. Lá. A vantagem de morar em chácara é essa: você cria os bichos soltos. O professor João Marcelo mora numa chácara. Numa chácara. E é irregular. É irregular. Quer dizer, agora, a gente vê que nessa semana que teve a regularização do autos do Caetê e a Prefeitura, a Secretaria de Regularização Fundiária, ela já tem preparado os bairros Santa Luzia, Santa Cecília, 1B, Vila Araújo,
Boa Esperança e Santa Helena, que termina com 104 famílias beneficiadas. E o Santa Maria até dezembro também, porque inclusive eu ajudei no levantamento dos lotes. É até difícil você falar a quantidade de lotes, porque eles mesmos não sabiam. Daí eu olhava assim no mapa, eu dizia, olha, tá vendo esse terreno aqui? Tem 5 famílias aqui, para eles eram uma só. É que no mesmo mapa de área construída, eles não sabiam que ali tinham 3 casas ali e tinha mais uns 2 anexos ali novos que não estavam no mapa deles. Quer dizer, até então, é difícil esse trabalho, viu? Não é você fácil, não. Esteve junto Santa Maria, voluntariamente. Voluntariamente. Olha, então tá. Altos do Caetê, Santa Cecília 1B, deve ter o 2B também. Não é? O 1B, 2B, deve ser, porque tem 1B, Vila Araújo, que serão 300, Vila Araújo 1, são 346 títulos, Boa Esperança 280 títulos, e o Santa Helena com 104. Agora deixa eu só te interromper. Sim. Uma característica que você está vendo ao falar aí, os próximos bairros, então, todos da Zona Leste. Exato. Poucos são da Zona Norte. E eu vou te dizer por que isso. Por uma questão geográfica mesmo. Sim. Por quê? A Zona Leste, ela não tem tantos morros. Tem morros, mas não tanto quanto a Zona Norte. A Zona Norte de São José, ela foi construída assim, muitos núcleos habitacionais irregulares e em topos de morros, entendeu? E ali se cresceu a vila. Em pés de morros. Então, áreas de fato de risco. De APP. E também de APP. Uhum. E também de APP. Tem tanto APP área de e risco. APA. Isso, também. Tem área de proteção permanente e área de proteção ambiental. São 2 títulos que na verdade leva assim, são diferentes, têm suas diferenças sim, porém elas têm a mesma finalidade, né? Que é uma questão de proteção ambiental. Agora, professor João Marcelo, e por que qual é o nome do seu bairro? Santa Maria. Por que termina no Santa Helena e o Santa Maria não está listado aqui pela prefeitura? Eu estou achando estranho, porque assim, o Roberto Costa nos garantiu e falou publicamente no bairro que até dezembro será regularizado, entregue 727 títulos de posse lá. O que acontece é o seguinte, eu não sei se isso aí que você tem essa lista é para até o final do ano. Da prefeitura. É estranho, porque assim, eu não sei se isso tem a ver com se há algum tipo de retaliação, né? Então. Porque já é de conhecimento das pessoas que eu saí do Partido dos Trabalhadores e o professor e agora eu não sei se é alguma retaliação. Porém, eu ainda continuo defendendo a política social que esse governo vem fazendo. Então eu vou te dar a notícia completa do site da prefeitura. Após 20 anos, Altos do Caetê entra no mapa oficial de São José dos Campos. Fecha aspas. A comunidade do Altos do Caetê, na zona norte de São José dos Campos, está em festa após 20 anos de angústia e espera. As 101 famílias que residem na localidade terão suas propriedades reconhecidas pelo poder público do município. A entrega dos títulos de posse vai acontecer no próximo dia 3 de outubro, na Avenida A1010, na Capela Nossa Senhora do Carmo. Mas a tranquilidade já começa a fazer parte da vida da população. É um grande alívio saber que agora teremos a escritura, principalmente porque podemos deixar a casa para nossos filhos, disse o morador Nelson Dias Ribeiro, de 47 anos, que chegou a 17 na comunidade, junto com a mulher Raquel, de 40 anos e mais 3 filhos. Assim como Ribeiro, todos os moradores da comunidade estiveram na prefeitura para assinar o título de posse, etapa obrigatória do processo de regularização antes do registro em cartório. Entre eles, a moradora Edneia Sanches de Siqueira, de 46 anos, que testemunhou toda a formação e crescimento do bairro. Quando nós chegamos, não tinha luz e a água era só de caminhão-pipa. Agora é um momento de muita alegria, porque finalmente podemos dizer que é nosso.
disse ela ao assinar a documentação na companhia do marido, Bento Fernandes de Siqueira, de 54 anos. Para finalizar, diz a notícia, em pouco mais de 2 anos, aproximadamente, 11 mil moradores já foram beneficiados com a concessão de 2.742 títulos de posse em 13 bairros. Até março de 2016, esse número deve ultrapassar a marca de 3.600 lotes regularizados. Além do Alto do Caetê, as próximas entregas de títulos serão para os moradores dos bairros Santa Cecília 1B, Vila Araújo, Boa Esperança e Santa Helena. É estranho, a gente fica até um pouco apreensivo, porque já foi feito todo o levantamento no Santa Maria. Foi um trabalho árduo que tivemos lá, e a secretaria de regularização ficaram lá 3 dias para promover todo esse recolhimento de documentação, e nós andamos lá casa por casa. Foi um trabalho árduo. Eu fico um pouco apreensivo e gostaria de ver, porque é um dos maiores bairros irregulares do município, e que agora espero que eu esteja errado, que não seja retaliação política. Porque se for retaliação política, aí vai estar indo contra a maré. Agora tem que criar então um movimento Inclusão Já do Santa Maria. Não, mas aí é só ressurgir o movimento Regulariza Já, porque ele está em stand-by. É que nem aquela TV que está desligada no controle remoto, mas a luzinha vermelha está acesa. A qualquer momento o controle remoto pode acionar, e o movimento Regulariza Já está em stand-by. Por quê? Porque até então parou a derrubada, recolhimento de materiais, e os bairros têm sido regularizados. Mas se for preciso, o movimento ressurge. Muito bem. Professor João Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista aqui na Rádio CT. Valeu, Paulinho. Muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. E vamos aí, estamos à disposição. Obrigado. Se quiser entrar em contato comigo, pode ser pelo Facebook, João Marcelo da Silva. João Marcelo da Silva, ou Regulariza Já ou não? Tem também um link, uma página no meu Facebook, que é A Hora é Agora. Bom, A Hora é Agora ou João Marcelo da Silva. Correto. Muito obrigado, professor. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal, com a presença do professor João Marcelo da Silva, idealizador do projeto que deu super certo, que é o Regulariza Já aqui em São José dos Campos. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora foi a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro, e a presidência é do também engenheiro o Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a amizade e a audiência, e aí, até lá, tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.